As mãos de Camila tremiam segurando o teste de gravidez positivo, enquanto ouvia a voz gelada de Diego ecoando pelo corredor. Quanto você quer para sumir da minha vida? Mas essa cena ainda estava longe de acontecer. Tudo começou 2 anos antes, quando ela era apenas mais uma empregada invisível numa mansão que parecia não ter fim. Camila dos Santos tinha 23 anos e acordava todos os dias às 5 da manhã para começar o trabalho na mansão do empresário Diego Almeida, no bairro Nobre dos Jardins, em São Paulo. Ela morava num quartinho minúsculo nos fundos da propriedade, com apenas uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dava para o muro. Órfã desde os 15 anos, Camila cresceu no abrigo Lar Esperança, na zona leste da capital, onde aprendeu que sonhar era perigoso demais para quem não tinha ninguém no mundo. O que mais doía no peito de Camila não era a pobreza ou o trabalho pesado, mas a lembrança das 7 vezes em que foi levada para conhecer famílias que pensavam em adotá-la. 7 vezes ela arrumou o cabelo com carinho, vestiu sua melhor roupa do brechó, sorriu com esperança, e 7 vezes voltou para o abrigo porque não era bem o que estavam procurando. Desde então, ela carregava uma certeza amarga. Ninguém a queria, ninguém nunca ia querer. A única pessoa que Camila considerava família era Jéssica Oliveira, a cozinheira da mansão, uma mulher negra de 35 anos com sorriso largo e abraço apertado. Minha filha, você é boa demais para esse mundo, Jéssica sempre dizia enquanto dividia com ela o almoço na cozinha. As duas comiam juntas, riam baixinho das novelas que assistiam no celular, e Jéssica era a única que sabia do segredo de Camila. Ela era virgem e sonhadora. Todo dia, sem falta, Camila acordava 15 minutos mais cedo só para preparar o café do jeito que Diego gostava. Bem forte, sem açúcar, na xícara de porcelana azul. Ela deixava na bandeja de prata no escritório dele, sempre às 6h30 em ponto. Diego Almeida nunca agradecia. Nunca olhava para ela, apenas pegava a xícara com a mão direita, enquanto a esquerda digitava no notebook. Mas Camila sorria sozinha no corredor, pensando, pelo menos alguém cuida dele. Diego tinha 32 anos, 1,85 m de altura, olhos verdes que pareciam gelo e um terno diferente para cada dia da semana. Ele era dono da Almeida Investimentos, uma empresa que movimentava milhões de reais todo mês. Mas por trás do sucesso havia uma tragédia. 5 anos atrás, sua esposa Letícia morreu num acidente de carro na Marginal Pinheiros, e desde aquele dia, Diego virou um homem de pedra. À noite, quando todos dormiam, Camila acendia o abajur quebrado do quarto e lia romances baratos que comprava no sebo da esquina. Ela devorava histórias de amor impossível, de mocinhas pobres que conquistavam príncipes, de finais felizes com beijos na chuva. Amor verdadeiro só existe em livros, ela sussurrava para si mesma enquanto virava as páginas amareladas. Camila não sabia que em poucas semanas sua vida ia virar de cabeça para baixo de um jeito que nem o romance mais dramático poderia prever. O relógio marcava 23 horas de uma terça-feira comum quando Camila ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Era um som abafado, como se alguém estivesse chorando. Ela largou o livro na cama, colocou o roupão fino sobre a camisola e subiu as escadas de serviço com o coração apertado, sem imaginar que aquela decisão ia mudar seu destino para sempre. Diego estava sentado no chão do escritório, de costas para a porta, segurando uma foto emoldurada contra o peito, enquanto soluçava como uma criança perdida. A garrafa de uísque Johnny Walker Blue Label estava caída no tapete persa, o líquido âmbar manchando o tecido caro. Era 19 de março, aniversário de 5 anos da morte de Letícia, e aquele homem poderoso que comandava empresas estava completamente destruído. Camila parou na porta, o coração disparado, sem saber se devia entrar ou voltar para o quarto. Senhor Almeida, o senhor está bem? Ela sussurrou com a voz trêmula. Diego levantou o rosto lentamente, os olhos vermelhos e perdidos, e a encarou como se estivesse vendo um fantasma. Ele cambaleou para se levantar, tropeçou nos próprios pés, e antes que Camila pudesse reagir, ele a puxou pelos ombros com força. Você tem cheiro de casa.
Diego murmurou com a voz embargada, o hálito forte de álcool invadindo o espaço entre eles. Os dedos dele apertavam os braços dela, não com violência, mas com desespero. "Por que você não foge de mim?" Ele perguntou, olhando fundo nos olhos castanhos dela, como se estivesse fazendo uma pergunta real, esperando uma resposta que fizesse sentido. Camila ficou paralisada, o corpo todo tremendo, sem conseguir formar uma palavra sequer. A luz do abajur deixava o escritório em penumbra, e na confusão da bebedeira e da dor, Diego enxergou em Camila o rosto de Letícia. Ele inclinou a cabeça e a beijou com uma intensidade que tirou o ar dos pulmões dela. Camila nunca tinha sido beijada na vida. Nunca tinha sentido o gosto de outra pessoa, e o choque fez suas pernas bambearem. Ela tentou falar, dizer que ele estava confundindo tudo, mas as palavras morreram quando ele sussurrou chorando: "Não me deixa. Por favor, não me deixa." O que aconteceu naquela noite foi uma mistura estranha de dor, ternura e um desejo proibido que Camila nem sabia que existia dentro dela. Diego a levou para o sofá de couro do escritório com uma delicadeza que contrastava com o desespero nos olhos dele. Foi a primeira vez de Camila, e doeu no corpo e na alma, mas tinha também uma estranha sensação de estar sendo escolhida, mesmo que por engano. Ela segurou o choro, mordeu o lábio com força quando quase deixou escapar: "Eu te amo", e ficou em silêncio enquanto ele adormecia, murmurando: "Fica." Quando a respiração de Diego se tornou profunda e regular, Camila se levantou devagar, o corpo todo dolorido, as pernas bambas. Ela recolheu a camisola rasgada do chão, vestiu o roupão tremendo e olhou para ele uma última vez. Diego dormia no sofá, o rosto finalmente em paz, a foto de Letícia caída no chão ao lado da mão direita dele. "Ele nunca vai lembrar de mim", Camila pensou, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela desceu as escadas de serviço, segurando na parede para não cair, entrou no quartinho dos fundos e trancou a porta. Sentou na cama e abraçou os próprios joelhos, o corpo sacudindo com o choro silencioso que não queria acordar ninguém. Camila tinha acabado de perder sua virgindade para o homem que ela secretamente admirava, mas sabia que para ele aquilo não tinha significado nenhum. Era apenas mais uma noite que ele ia querer esquecer. O amanhecer chegou cruel e rápido demais. Às 5 da manhã o despertador tocou, e Camila se levantou como um robô. Lavou o rosto com água gelada e vestiu o uniforme azul marinho. Ela precisava preparar o café de Diego como se nada tivesse acontecido, porque para ele, de fato, nada tinha acontecido. O que Camila não sabia é que quando Diego acordasse algumas horas depois, ele ia lembrar de cada segundo daquela noite, e o peso da culpa ia transformá-lo num monstro. Diego acordou às 9 da manhã com uma dor de cabeça que parecia rachar o crânio ao meio. Mas a dor física não era nada comparada ao peso esmagador da memória que voltava em flashes. Ele se sentou no sofá de couro, olhou para o tapete manchado de uísque, viu a foto de Letícia no chão e então veio a lembrança completa. Camila entrando no escritório, o cheiro dela, o beijo, o corpo pequeno tremendo embaixo do dele. "Meu Deus, o que eu fiz?" Ele sussurrou, passando as mãos no rosto com desespero. Às 10 horas, Diego tomou banho, vestiu um terno cinza chumbo e desceu para a sala de jantar onde o café da manhã já estava servido. Camila estava recolhendo as xícaras da bandeja quando ele entrou. Os olhos deles se encontraram por um segundo que pareceu durar uma eternidade. Diego viu o roxo no braço dela, onde ele tinha apertado com força demais. Viu o jeito que ela desviou o olhar rápido demais, e a culpa apertou o peito dele como uma mão gigante. Mas em vez de pedir desculpas, em vez de falar qualquer coisa, ele simplesmente virou as costas e subiu as escadas sem dizer uma palavra. A partir daquele dia, Diego começou a evitar Camila como se ela fosse uma doença contagiosa. Quando ela entrava numa sala, ele saía. Quando ela servia o café, ele nem olhava para a xícara. Se por acaso eles cruzavam no corredor, Diego desviava o olhar para o celular e passava por ela como se fosse invisível. A frieza dele era tão cortante que Camila sentia como se levasse uma facada toda vez que ele a ignorava.
2 semanas depois daquela noite maldita, Diego trouxe para casa a nova namorada, Melissa Ferreira, 28 anos, socialite, filha de um empresário do ramo imobiliário. Melissa era alta, loira de salão, usava roupas de grife que custavam mais que o salário anual de Camila e tinha um sorriso falso que não enganava ninguém. Jéssica sussurrou na cozinha. Essa aí é cobra, minha filha. Toma cuidado. E estava mais certa do que imaginava. Melissa percebeu algo estranho na primeira semana. Ela notou o jeito que Diego ficava tenso quando Camila entrava na sala. O jeito que ele desviava o olhar rápido demais. A tensão no ar que até uma cega enxergaria. Movida por ciúmes e maldade pura, Melissa começou uma campanha silenciosa de humilhação. Num almoço de domingo, ela derrubou a taça de vinho tinto sem querer no tapete da sala e gritou: Camila, limpa isso agora, ou você é burra demais para fazer o trabalho direito? A humilhação foi escalando dia após dia. Melissa jogava comida no chão de propósito e exigia que Camila limpasse de joelhos. Rasgou o uniforme dela com a unha e disse na frente de Diego: empregada que se respeita não fica se oferecendo pro patrão. Mas sempre tem umas que não conhecem o lugar delas, né? Camila engoliu o choro, abaixou a cabeça e saiu da sala com as bochechas queimando de vergonha. Diego estava na escadaria quando presenciou aquela cena. As mãos dele apertaram o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, o maxilar travado, o corpo todo tenso como se estivesse prestes a explodir. Por um segundo, Camila olhou para cima e encontrou os olhos verdes dele. Ela viu a culpa, viu o conflito, viu que ele queria descer e defender ela. Mas então Diego simplesmente virou as costas e subiu para o segundo andar. Naquele momento, Camila entendeu tudo. Ele era um covarde. Naquela noite, Jéssica encontrou Camila chorando no quartinho dos fundos, abraçada no travesseiro. Ele não vale o seu choro, filha, Jéssica disse, acariciando o cabelo dela. Mas Camila não estava chorando por Diego. Estava chorando por ela mesma, pela menina que foi rejeitada 7 vezes, pela mulher que tinha se entregado de corpo e alma para um homem que não teve coragem nem de olhar na cara dela. E o pior de tudo é que dentro do ventre dela, sem que ninguém soubesse, uma vida nova estava começando a crescer. 2 meses depois daquela noite maldita, Camila acordou às 5 da manhã com uma náusea tão forte que mal conseguiu chegar no banheiro a tempo. Ela vomitou tudo o que tinha no estômago, que não era muita coisa porque ultimamente comer virou um sacrifício. As mãos dela tremiam segurando a pia enquanto olhava para o próprio reflexo no espelho. Olheiras fundas, rosto pálido, uniforme mais folgado que o normal. Jéssica tinha notado e feito a pergunta que Camila não queria ouvir. Menina, quando foi sua última menstruação? Na quinta-feira seguinte, Jéssica voltou da farmácia com uma sacolinha discreta escondida dentro da bolsa. Faz o teste. Filha, a gente precisa saber, ela disse entregando a caixinha azul e branca para Camila no quartinho dos fundos. Camila trancou a porta do banheiro. Leu as instruções 3 vezes porque as letras dançavam na frente dos olhos e fez o teste com as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. 3 minutos depois, 2 linhas rosa apareceram claras e definitivas como uma sentença de morte. O pânico tomou conta do corpo de Camila como um incêndio. Ela era mãe solteira, sem família. Ganhava R$900 por mês. Morava num quartinho emprestado. Não tinha para onde ir, nem ninguém para pedir ajuda. Eu não posso ter um filho agora. Eu não posso. Ela chorou abraçada em Jéssica, que tentava acalmar ela. Mas no fundo do desespero havia uma fagulha pequena e teimosa de esperança. Talvez quando Diego soubesse, talvez ele assumisse, talvez ele se importasse. Que ilusão perigosa. Camila passou uma semana inteira juntando coragem, ensaiando as palavras no espelho, tentando encontrar o momento certo que nunca chegava. Até que numa segunda-feira chuvosa de maio, ela viu Diego saindo do escritório em direção à sala de estar, onde Melissa folheava uma revista de decoração. Era agora ou nunca. Camila limpou as mãos suadas no avental, subiu as escadas com as pernas bambas e parou na porta da sala com o coração martelando no peito. Senhor Almeida,
Eu preciso falar com o senhor, Camila disse com a voz tão baixa que quase não saiu. Diego levantou os olhos do celular, a expressão fria e impaciente. Melissa fechou a revista devagar, os olhos de cobra já farejando o problema. Fala logo, Camila, estamos ocupados. Diego disse com aquela frieza que cortava mais que faca. Camila engoliu seco, as mãos instintivamente protegendo a barriga ainda invisível, e soltou as palavras que iam explodir tudo. Estou grávida. É seu. Eu não quero nada, só achei que o senhor merecia saber. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O copo de uísque que Diego segurava escorregou da mão direita dele e se espatifou no piso de mármore, os cacos voando para todos os lados, o líquido âmbar se espalhando como sangue. O rosto dele ficou pálido, os olhos verdes arregalados em choque total, a boca aberta, mas nenhum som saindo. Por 5 segundos inteiros, Diego ficou completamente paralisado, como se o cérebro dele tivesse desligado. Mas quem quebrou o silêncio foi Melissa. Ela se levantou da poltrona num pulo, o rosto deformado de ódio, e apontou o dedo para o rosto de Camila. Sua vadia, sua interesseira de 5ª categoria. O grito dela ecoou pela mansão inteira. Você tem certeza que é dele? Quantos mais tem, sua vagabunda? Quanto você quer para sair da nossa vida? Melissa avançou em direção a Camila, que recuou até bater as costas na parede, os olhos enchendo de lágrimas. Diego finalmente reagiu, mas não do jeito que Camila tinha esperado nos sonhos mais loucos dela. Ele se levantou devagar, ajeitou o terno com as mãos tremendo e caminhou até ficar cara a cara com ela. Os olhos verdes dele estavam duros como pedra. A voz saiu baixa e venenosa. Eu sabia que você ia tentar alguma coisa. Sempre soube que empregada não presta. Cada palavra era uma bala atravessando o peito de Camila. E o pior ainda estava por vir, porque Diego ainda não tinha terminado de destruir ela. Diego deu 2 passos para trás, como se a proximidade de Camila queimasse a pele dele, o rosto contorcido numa mistura de nojo e raiva que ela nunca tinha visto antes. Interesseira, golpista, você armou tudo isso desde o começo, não foi? Ele gritou, apontando o dedo acusador para ela. A voz dele ecoava pelas paredes da mansão. E Camila podia ouvir passos apressados de outros empregados que vinham ver o que estava acontecendo. A humilhação pública estava apenas começando. Melissa cruzou os braços com um sorriso vitorioso estampado no rosto, claramente satisfeita com o show. Eu te avisei, amor. Essas meninas pobres são todas iguais, ela disse com voz melosa e envenenada. Elas entram na casa da gente fazendo carinha de coitada, de santinha, mas é tudo teatro para pegar o que não é delas. Camila sentiu o chão sumir debaixo dos pés, as paredes girando, o estômago embrulhando de uma forma que não tinha nada a ver com o enjoo de gravidez. Diego pegou a carteira do bolso interno do terno, com movimentos bruscos, e tirou um maço de notas de R$50. Ele jogou o dinheiro no chão, aos pés de Camila, como se estivesse jogando comida para um cachorro de rua. Quanto você quer para sumir da minha vida? 5 mil, 10 mil? Fala logo o seu preço. A voz dele estava carregada de desprezo, cada palavra escolhida para machucar, para humilhar, para destruir. Camila olhou para o dinheiro espalhado no chão de mármore e sentiu a bile subir pela garganta. Eu nunca tocaria numa mulher como você se estivesse sóbrio. Diego cuspiu as palavras com tanto veneno que Camila cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. As lágrimas escorriam pelo rosto dela sem controle, o corpo todo tremendo. Ela abriu a boca para se defender, mas a voz saiu quebrada, quase inaudível. Eu nunca tinha estado com ninguém. O senhor foi o primeiro, o único. O silêncio que seguiu durou apenas 3 segundos antes de Diego soltar uma risada amarga e cruel. Ah, agora você vem com essa história de virgindade? Que conveniente! Ele debochou cruzando os braços. Melissa riu junto, uma risada estridente que perfurava os ouvidos. Jéssica tinha chegado até a porta da sala, as mãos na boca, os olhos arregalados de horror. Mas ela não teve coragem de entrar e defender a amiga. O medo de perder o emprego era maior que a coragem de fazer o certo. Camila olhou para Jéssica, pedindo ajuda com os olhos,
mas a cozinheira apenas desviou o olhar com vergonha. Diego se virou para o segurança que tinha aparecido na porta. Roberto acompanha ela até o quarto para pegar as coisas e bota ela para fora. Agora. A voz dele era firme, definitiva, sem espaço para discussão. Camila sentiu as pernas fraquejarem, segurou na parede para não cair. Mas, senhor, está chovendo lá fora. Eu não tenho para onde ir. Ela implorou com a última gota de dignidade que ainda restava. Diego já estava de costas, voltando para o escritório. Ele parou na porta sem se virar e disse a última coisa que ia atormentar Camila pelos próximos anos. Problema seu. Devia ter pensado nisso antes de tentar arruinar minha vida. Roberto, um homem de 45 anos que sempre tinha sido gentil com Camila, pegou ela pelo braço com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade da situação. Vamos, menina. É melhor você ir. Ele sussurrou com pena nos olhos. Camila desceu as escadas de serviço cambaleando, entrou no quartinho dos fundos e olhou para aquele espaço minúsculo que tinha sido seu lar por 2 anos. Ela nem teve tempo de pegar as roupas direito. Roberto apareceu na porta 5 minutos depois. O patrão mandou eu te apressar. Lá fora, a chuva caía forte e gelada, típica de maio em São Paulo. Camila saiu pelo portão dos fundos, carregando apenas uma sacola plástica com 3 mudas de roupa, o celular quebrado e os R$ 27 que tinha guardado. A água ensopava o cabelo dela, grudava a blusa fina no corpo, mas ela nem sentia o frio. A dor no peito era grande demais para sentir qualquer outra coisa. Ela caminhou pela Rua dos Pinheiros sem destino, uma mão protegendo a barriga, onde uma vida inocente crescia, enquanto o barulho dos trovões abafava o som do choro que rasgava a garganta dela. E na mansão que ficava cada vez mais distante, Diego Almeida olhava pela janela do escritório, vendo a silhueta dela desaparecer na chuva, as mãos tremendo enquanto bebia direto da garrafa de uísque, tentando afogar a culpa que já começava a roer por dentro. Camila passou as 3 primeiras noites dormindo debaixo da marquise de uma padaria fechada na Rua Augusta, encolhida num canto com a sacola de roupas servindo de travesseiro. O cheiro de pão assado que saía pelas frestas de madrugada fazia o estômago dela roncar de fome, mas ela não tinha coragem de gastar os R$ 27 que eram tudo o que restava entre ela e o abismo total. Na 3ª noite, um segurança da padaria acordou ela às 5 da manhã. Moça, você não pode dormir aqui. O dono está reclamando. Camila pegou a sacola encharcada e saiu andando sem rumo pelas ruas ainda escuras de São Paulo. Foi numa tarde de sexta-feira que a sorte finalmente deu as caras, ou pelo menos o que parecia sorte naquele momento de desespero. Camila estava sentada numa praça da Consolação, a barriga roncando tanto que doía quando viu uma senhora negra de uns 60 anos montando uma barraca de acarajé. A mulher era forte, usava um turbante amarelo vibrante e tinha um sorriso largo que iluminava o rosto inteiro. Ei, menina, você tá bem? Tá com uma cara péssima, a senhora disse se aproximando com um prato de comida na mão. Camila desabou a chorar ali mesmo, no meio da praça, na frente de uma completa estranha, que oferecia comida de graça. Entre soluços, ela contou tudo: a gravidez, a expulsão, as 3 noites na rua. A senhora ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça, até que soltou uma frase que Camila nunca ia esquecer. Filha, homem que não reconhece filho não é homem. É menino com medo de crescer. Ela se apresentou como Dona Rosa dos Santos, viúva há 10 anos, vendedora de acarajé há 30, e sem perguntar mais nada ofereceu. Vem comigo, eu tenho um cômodo sobrando lá em casa. A casa de Dona Rosa ficava em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo, num beco estreito que subia morro acima. O cômodo que ela ofereceu tinha 3 metros quadrados, uma janela pequena, um colchão de solteiro no chão e uma cortina de plástico como porta. Mas para Camila aquilo era um palácio depois de 3 noites dormindo na rua. Você fica aqui de graça até se organizar, mas tem que me ajudar com a barraca nos finais de semana, Dona Rosa disse, acendendo uma vela de São Jorge no canto do cômodo. Camila abraçou a senhora chorando e prometeu que ia trabalhar duro.
Nas semanas seguintes, Camila conseguiu um trabalho numa lavanderia que ficava a 40 minutos de ônibus da comunidade. O serviço era pesado. Carregar trouxas enormes de roupa, ficar em pé 8 horas por dia no vapor quente das máquinas, dobrar lençóis até as costas gritarem de dor. Ela trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. Ganhava R$ 400 por semana sem carteira assinada e guardava cada centavo numa lata de biscoito debaixo do colchão. Aos 4 meses de gravidez, a barriga começava a aparecer por baixo das blusas largas. Todo sábado pela manhã, Camila acordava às 6 e caminhava até a Avenida Giovanni Gronchi para pegar o ônibus até os jardins. Ela não ia até a mansão de Diego, claro que não, mas passava em frente. De longe, escondida do outro lado da rua, ela via a vida que podia ter sido. Num sábado de junho, Camila viu Diego saindo de terno para o carro, e ao lado dele estava Melissa rindo, toda produzida, segurando o braço dele com intimidade. A cena cortou como uma lâmina no peito de Camila. Ela colocou a mão na barriga que já arredondava, engoliu o choro com força e seguiu andando sem olhar para trás. À noite, deitada no colchão fino que doía nas costas, Camila conversava baixinho com a barriga. "A mamãe vai te dar tudo que eu nunca tive, meu amor." Ela sussurrava fazendo carinho circular no ventre. "Você vai ter amor, vai ter família, vai ter um lar de verdade. Você nunca vai se sentir rejeitado como eu fui." As lágrimas molhavam o travesseiro, enquanto ela fazia promessas que não sabia se conseguiria cumprir, mas que vinha do lugar mais sincero do coração dela. Dona Rosa, que dormia no cômodo ao lado, separado apenas por uma parede fina, ouvia tudo. Numa dessas noites, ela entrou sem bater e sentou na beirada do colchão. "Camila, escuta o que eu vou te dizer. Esse bebê vai nascer forte porque você é forte," ela disse, segurando a mão da menina. "Homem nenhum, nem mansão nenhuma, nem dinheiro nenhum, vale mais que a dignidade de uma mulher que luta pelo filho dela. Você já é mãe, menina, e das boas." Naquela noite, Camila dormiu pela primeira vez em meses sem pesadelos, embalada pela certeza de que não estava completamente sozinha no mundo. Mas o que ela não sabia é que nas próximas semanas, a vida ia testar a força dela de um jeito que nem nos piores pesadelos ela tinha imaginado. Camila estava no 8º mês de gravidez, quando as dores começaram numa terça-feira chuvosa de agosto, às 3 da tarde, bem no meio do turno na lavanderia. Ela estava dobrando um lençol king size quando sentiu a primeira contração rasgar a barriga dela como uma unha afiada arranhando por dentro. "Ai!" ela gritou, largando o lençol no chão, a mão apertando a lateral do ventre enorme. A dona da lavanderia, uma mulher magra e sem paciência chamada Sueli, olhou com irritação. "Camila, se você não aguenta trabalhar, vá embora. Eu não pago para ficar de moleza aqui, não." A segunda contração veio 15 minutos depois, mais forte, mais dolorida. E dessa vez Camila sentiu algo quente e molhado escorrendo pelas pernas. A bolsa tinha estourado ali mesmo, no meio da lavanderia, formando uma poça no chão de cimento. As outras funcionárias se afastaram como se ela tivesse uma doença contagiosa. "Meu Deus, eu vou ter o bebê agora. É cedo demais, faltam 4 semanas." Camila choramingou, segurando a barriga com as 2 mãos. Sueli pegou o celular dela e jogou na mão da menina. "Liga para alguém buscar você porque eu não vou levar, e você tá despedida, viu?" Camila discou o número de Dona Rosa com os dedos tremendo tanto que errou 3 vezes antes de conseguir. "Filha, respira, que eu vou buscar um táxi e te encontro no hospital público da Vila Nova Cachoeirinha," Dona Rosa disse, mantendo a calma mesmo com o pânico na voz. Camila saiu da lavanderia cambaleando, o corpo todo encharcado de suor e líquido amniótico, as contrações vindo agora de 10 em 10 minutos. Ela conseguiu chegar até o ponto de ônibus e sentou no chão mesmo, sem forças para ficar em pé. O ônibus demorou 25 minutos que pareceram horas. Quando finalmente chegou, o motorista quase não deixou ela subir, por causa do estado que ela estava. "Moça, você não pode ter nenê dentro do meu ônibus," ele reclamou. Mas uma passageira de uns 50 anos se levantou e ajudou Camila a entrar. "Deixa a menina subir, pelo amor de Deus, ela tá sozinha."
Camila sentou no banco da frente, gemendo de dor a cada lombada, cada curva, cada freada brusca. As pessoas olhavam com pena, com curiosidade, mas ninguém mais ofereceu ajuda. No hospital, a cena era de guerra. A sala de espera da maternidade estava lotada de mulheres grávidas, algumas gritando de dor, outras chorando, bebês recém-nascidos berrando nos braços das mães. Camila foi atendida por uma enfermeira cansada que mal olhou para a cara dela. Nome completo, documento, cartão do SUS. Ela foi levada para uma sala com mais 6 mulheres em trabalho de parto, apenas cortinas finas separando as macas. "Cadê seu acompanhante?" A enfermeira perguntou, preenchendo a ficha. "Não tenho", Camila sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Dona Rosa chegou correndo 40 minutos depois, o turbante torto, a respiração ofegante de tanto subir escada e atravessar corredores. Ela achou Camila numa maca gemendo sozinha, apertando os lençóis sujos com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Eu tô aqui, filha. Segura na minha mão", Dona Rosa disse, se posicionando ao lado da menina. O parto durou 6 horas de dor insuportável, médicos apressados que mal explicavam o que estava acontecendo. E uma solidão tão profunda que nem a presença de Dona Rosa conseguia preencher completamente. Às 11h43 da noite, com um último empurrão que arrancou um grito da garganta de Camila, o bebê nasceu. Era um menino, pequeno demais porque nasceu prematuro, mas perfeito. A enfermeira colocou ele no peito de Camila, ainda coberto de sangue e vernix. O bebê abriu os olhos devagar, e eram verdes, verdes exatamente como os olhos de Diego. O cabelo era castanho claro, o narizinho arrebitado, a boca pequenininha desenhada. Ele era a cópia perfeita do pai, que o tinha rejeitado antes mesmo de nascer. Camila segurou o filho contra o peito e desabou a chorar, mas não de tristeza. Era um choro de amor tão violento, tão absoluto, tão devastador que transformou tudo dentro dela num segundo. "Você é meu milagre", ela sussurrou, beijando a testinha morna do bebê. "Theo, você vai se chamar Theo, meu amor, e eu prometo que você nunca vai passar pelo que eu passei. Você vai ser amado, sempre amado." Dona Rosa chorava junto, limpando as lágrimas com a beirada do turbante. Ali, naquela sala de hospital público com cheiro de desinfetante e paredes descascadas, nasceu não apenas um bebê, mas uma mãe guerreira que ia mover montanhas pelo filho. E longe dali, na mansão dos Jardins, Diego Almeida acordou subitamente às 11h43 da noite, com o coração disparado, sem entender por que uma sensação estranha de perda atravessava o peito dele como uma flecha invisível. 4 anos se passaram como um borrão de noites mal dormidas, fraldas sujas, contas apertadas e um amor tão grande que não cabia dentro do peito de Camila. Theo tinha agora 4 anos completos. Era um menino esperto demais para a idade. Falava pelos cotovelos, ria alto e tinha um sorriso largo que derretia qualquer coração. Camila tinha conseguido um emprego melhor como atendente numa loja de roupas no shopping Eldorado, ganhava R$ 1.200 por mês e finalmente conseguia pagar um aluguel de um quarto e sala em Paraisópolis sem depender só da ajuda de Dona Rosa. Era um sábado ensolarado de setembro, quando Camila levou Theo para o shopping aproveitar o dia de folga. O menino usava uma camiseta do Homem-Aranha meio desbotada, bermuda jeans e um tênis que já estava ficando apertado. Eles comeram pastel na praça de alimentação, Theo lambuzou o rosto todo de chocolate e Camila limpou com um guardanapo rindo daquele menino que era tudo para ela. "Mãe, posso ir naquela loja de brinquedos? Só olhar, prometo", Theo pediu fazendo beicinho. Camila sabia que não tinha dinheiro para comprar nada, mas acenou que sim. "Só olhar, viu? E não sai do meu lado." A loja de brinquedos era enorme, cheia de cores e luzes, e Theo ficou hipnotizado por um carrinho de controle remoto vermelho que custava R$ 199. Camila estava explicando baixinho que não dava para comprar quando Theo viu uma arara de roupas de super-herói e saiu correndo antes que ela pudesse segurar. "Theo, volta aqui!" Camila gritou tentando alcançar ele, mas o menino era rápido demais. Theo virou a esquina correndo e bateu de frente com um homem alto de terno cinza que segurava sacolas da Apple Store.
O impacto fez Theo cair sentado no chão de mármore. O homem largou as sacolas num reflexo e se abaixou para ajudar o menino a levantar. Desculpa, tio, eu não vi, Theo disse esfregando o joelho ralado. Quando o homem pegou Theo pelos braços para levantar ele, e os dois ficaram cara a cara, o mundo inteiro parou. Diego Almeida congelou completamente, os olhos verdes arregalados, a boca aberta em choque. Ele estava olhando para um espelho do passado, para uma versão miniatura dele mesmo. Os mesmos olhos verdes, o mesmo cabelo castanho claro, a mesma testa larga, o mesmo formato de rosto. Era impossível, era assustador, era inegável. Meu Deus! Diego sussurrou largando as sacolas que caíram no chão com estrondo. As mãos dele tremiam segurando os braços magros de Theo. O menino olhou confuso para aquele homem estranho que parecia ter visto um fantasma. Foi nesse momento que Camila chegou correndo, a respiração ofegante, e parou seca quando viu a cena. Seu filho nos braços de Diego Almeida. O sangue dela congelou nas veias. O coração disparou tão forte que ela pensou que ia desmaiar ali mesmo. Diego levantou os olhos devagar e encontrou Camila. Ela estava diferente, mais magra, mais forte, o cabelo mais curto, mas os olhos castanhos eram os mesmos, cheios de medo e dor. Camila, ele disse com a voz rouca, quase inaudível. Então ele olhou de novo para o menino, para o rosto que era uma cópia perfeita do dele, e perguntou a pergunta que ele já sabia a resposta. Esse menino, ele é meu filho? A voz dele quebrou no final da frase, as mãos ainda segurando Theo como se estivesse com medo que ele desaparecesse. Camila sentiu a fúria subir pela garganta. 4 anos de sofrimento, de noites chorando, de trabalho duro, de lutar sozinha explodindo de uma vez. Ela arrancou Theo dos braços de Diego com força, colocou o menino atrás dela numa postura protetora. Agora você quer saber? Agora que ele está aqui na sua frente vivo, respirando, existindo? Ela cuspiu as palavras com raiva. As pessoas ao redor começaram a parar e olhar, formando uma roda de curiosos. Diego ficou ali parado, pálido, as mãos ainda estendidas no ar como se estivesse tentando tocar algo que não estava mais lá. Mamãe, quem é esse moço? Por que ele está chorando? Theo perguntou puxando a blusa da mãe, a vozinha assustada. Camila olhou para baixo e viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Diego. O homem poderoso e frio chorando ali no meio do shopping como uma criança perdida. Ela se abaixou na altura de Theo, segurou o rostinho dele com as 2 mãos e disse olhando nos olhos verdes que eram idênticos aos do pai. Ninguém, filho. Ele é ninguém. As palavras saíram duras, cortantes, definitivas. Camila pegou a mão de Theo e começou a andar em direção à saída. Diego ficou ali parado por 5 segundos inteiros, processando, o cérebro tentando entender aquilo tudo. Então ele reagiu, correu atrás deles, o terno caro chamando atenção, as pessoas se afastando. Camila, espera! Por favor, espera! Ele gritou, segurando o braço dela com delicadeza. Ela se virou com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Me solta! Você não tem direito nenhum sobre a gente. Theo começou a chorar assustado, e o som do choro do filho que Diego não sabia que tinha foi como uma marreta quebrando o peito dele ao meio. Naquele momento, vendo Camila levar embora a criança que tinha os olhos dele, Diego Almeida entendeu que tinha cometido o erro mais devastador da vida inteira, e talvez não houvesse volta. Diego não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado no sofá de couro do escritório, no mesmo lugar onde tudo tinha começado 4 anos atrás, com a cabeça entre as mãos e o celular na frente dele mostrando a foto que ele tinha conseguido tirar de longe. Theo segurando a mão de Camila saindo do shopping. O menino era a cópia dele. Não tinha como negar, não tinha como fugir. Às 6 da manhã, Diego ligou para o melhor detetive particular de São Paulo, um homem chamado Carlos Mendes que cobrava caro, mas resolvia qualquer coisa. Eu preciso de informações sobre uma mulher, Camila dos Santos. Quero saber tudo sobre ela nos últimos 4 anos. Tudo. Levou apenas 5 dias para Carlos voltar com um dossiê completo que fez Diego vomitar de desgosto de si mesmo. Camila tinha dormido 3 noites na rua grávida. Tinha trabalhado numa lavanderia carregando peso até o 8º mês.
Tinha dado à luz sozinha num hospital público. Morava num quarto minúsculo em Paraisópolis, ganhando R$ 1.200 por mês. Criava Theo sozinha, sem pensão, sem ajuda, sem nada. E o pior de tudo, ela nunca tinha pedido um centavo, nunca tinha tentado entrar em contato de novo, simplesmente tinha desaparecido para criar o filho dela. Não, o filho deles, na dignidade e no silêncio. Diego marcou uma reunião de emergência com Melissa na mansão numa quinta-feira à noite. Ela chegou toda produzida, vestido Chanel, salto 15, esperando um jantar romântico. Mas encontrou Diego sentado na sala de estar com uma pasta preta na mão e uma expressão no rosto que ela nunca tinha visto. "Senta", ele ordenou com a voz gelada. Melissa sentou desconfiada, cruzando as pernas, o sorriso falso já rachando nas beiradas. "Amor, o que aconteceu? Você tá com uma cara..." "Eu tenho um filho", Diego interrompeu ela com voz firme. O sorriso de Melissa sumiu instantaneamente. Um menino de 4 anos chamado Theo. A mãe é a Camila, a empregada que a gente expulsou daqui grávida há 4 anos. O silêncio que caiu na sala era tão pesado que sufocava. Melissa abriu a boca, fechou, abriu de novo, o cérebro dela trabalhando rápido procurando uma saída. "Diego, amor, você não pode acreditar nessa vagabunda. Ela tá tentando dar o golpe de novo." Diego jogou a pasta na mesa de centro com força, as fotos e documentos se espalhando. "Eu vi o menino pessoalmente, Melissa. Ele é idêntico a mim. Idêntico. Não tem discussão." Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, as mãos tremendo de raiva. "E tem mais. Eu conversei com a Jéssica, a cozinheira que ainda trabalha aqui. Ela me mandou um áudio confessando tudo." Diego pegou o celular e apertou o play. A voz de Jéssica saiu chorando do aparelho. "Senhor Diego, eu não aguento mais essa culpa. A Camila nunca mentiu. Ela realmente estava grávida e a dona Melissa sabia de tudo desde o começo." A gravação continuou por 3 minutos, destruindo cada mentira que Melissa tinha construído. Jéssica confessou que Melissa tinha encontrado o teste de gravidez no lixo e escondeu que tinha convencido Diego que Camila era golpista, que depois da expulsão tinha espalhado para todo mundo que a menina tinha abortado e sumido com dinheiro que nunca existiu. Cada palavra era uma bomba explodindo. Melissa ficou branca, depois vermelha, depois roxa de raiva. "Aquela vaca traidora, eu vou processar ela. Cala a boca", Diego gritou com uma fúria que fez Melissa recuar na poltrona. "Você destruiu a vida de uma menina inocente. Você fez eu jogar minha própria mulher grávida na rua. Você me fez perder 4 anos do meu filho." A voz dele rachava entre raiva e desespero. Melissa se levantou tentando tocar nele, os olhos enchendo de lágrimas falsas. "Amor, eu fiz tudo isso porque te amo, porque não queria perder você para uma empregadinha qualquer." Diego afastou a mão dela com nojo. "Sai da minha casa, agora!" ele disse apontando para a porta. Melissa tentou argumentar, implorou, chorou de verdade dessa vez, mas Diego chamou Roberto para escoltar ela para fora. Na porta, ela se virou com ódio destilado nos olhos. "Você vai se arrepender disso, Diego. Aquela vagabunda nunca vai te perdoar. Você vai ficar sozinho pro resto da vida." Diego não respondeu, apenas bateu a porta na cara dela. Melissa saiu gritando, e no dia seguinte, as redes sociais explodiram com a notícia do término escandaloso entre o CEO milionário e a socialite. Mas terminar com Melissa era a parte fácil. A parte difícil era o que Diego precisava fazer agora. Ele pegou o endereço que o detetive tinha conseguido, vestiu uma roupa simples, sem terno pela primeira vez em anos, e na sexta-feira à tarde foi até Paraisópolis. O Uber o deixou na entrada da comunidade porque o carro não subia o morro. Diego subiu a pé, chamando a atenção de todo mundo com a roupa cara e o Rolex no pulso. Quando chegou no endereço, era uma casa pequena de alvenaria, porta azul descascada, número 23 pintado à mão. Diego respirou fundo 3 vezes antes de bater na porta. Foi Dona Rosa quem abriu, e ela reconheceu ele na hora pelas fotos que Camila tinha mostrado chorando tantas vezes. "O senhor tem coragem de aparecer aqui?" Ela disse com voz dura, mas sem gritar. "Dona Rosa, por favor",
Eu preciso falar com a Camila, Diego implorou. E pela primeira vez na vida ele sentiu o gosto amargo da humildade. A senhora foi chamar Camila, que estava dando banho em Theo. Quando ela apareceu na porta e viu Diego ali, o rosto dela fechou completamente. O que você quer? Ela perguntou com os braços cruzados, bloqueando a porta. Diego tentou falar, mas as palavras não saíam, a garganta fechada de emoção. Então ele fez algo que nunca tinha feito na vida. Se ajoelhou ali no chão de cimento, na frente de Dona Rosa, de Camila, de vizinhos curiosos que começavam a se juntar. Camila, eu fui um monstro! Ele começou com a voz quebrada. Naquela noite, eu sabia que era você. Fingi que não sabia porque tive medo do que eu senti. Você era pura, boa demais para mim, e eu tive medo de trair a memória da Letícia. Mas o que eu fiz foi 1000 vezes pior. As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem controle, o homem poderoso completamente destruído. Eu destruí a única mulher que me fez sentir vivo de novo, depois de 5 anos morto por dentro. Você sofreu por minha culpa, dormiu na rua grávida do meu filho por minha culpa, passou fome por minha culpa. Diego segurou a mão dela que pendia ao lado do corpo e Camila não teve forças para puxar. Eu não mereço perdão, eu sei disso, mas eu tô te implorando. Me dá uma chance de conhecer meu filho. Me dá uma chance de provar que eu posso ser o homem que você e ele merecem. Pelo resto da vida, se precisar. Camila olhou para aquele homem ajoelhado, chorando, implorando, e sentiu uma mistura confusa de raiva, dor e uma pontinha minúscula de algo que ela não queria sentir. Ela puxou a mão dele e recuou. Você me chamou de vagabunda, Diego. Você disse que nunca tocaria em mim se estivesse sóbrio. Seu filho podia ter ouvido essas palavras. Você pensou nisso? A voz dela tremia, mas era firme. Diego abaixou a cabeça, derrotado, esperando a rejeição que ele merecia. E o que Camila disse a seguir ia mudar tudo de novo. Camila respirou fundo, olhou para o homem ajoelhado na frente dela e disse as palavras que Diego não esperava ouvir. Eu não vou negar que meu filho conheça o pai dele, mas você vai ter que merecer. A voz dela saiu firme, sem espaço para negociação. Theo vai decidir se quer te conhecer e você vai respeitar o tempo dele. Se ele não quiser, você aceita e vai embora. Entendeu? Diego levantou o rosto, os olhos verdes brilhando de esperança e lágrimas, e acenou que sim com a cabeça. Eu aceito qualquer condição, qualquer regra, só me dá essa chance. Os primeiros encontros foram difíceis e tensos. Diego aparecia todo sábado de manhã na casa de Paraisópolis, trazendo brinquedos caros demais que Theo olhava com desconfiança. Mãe, por que esse moço fica vindo aqui? O menino perguntou na terceira semana. Camila se ajoelhou na altura dele e disse a verdade. Theo, esse moço é seu pai. Ele não estava com a gente antes, mas agora ele quer conhecer você. Theo ficou em silêncio processando, então perguntou a única coisa que importava para uma criança de 4 anos. Ele vai embora de novo? A pergunta cortou Diego ao meio. Não, filho, eu nunca mais vou embora. Diego respondeu com a voz embargada, se ajoelhando também para ficar na altura de Theo. Eu cometi erros terríveis, mas eu prometo que vou passar o resto da vida compensando. Theo olhou para os olhos verdes idênticos aos dele, cruzou os bracinhos e soltou. Você fez minha mãe chorar. Eu vi ela chorando olhando uma foto. A sinceridade cruel de criança deixou o ar pesado. Diego engoliu seco. Eu sei, e vou pedir desculpa para ela todo dia pelo resto da vida se for preciso. As semanas foram passando e viraram meses. Diego aprendeu que Theo não queria brinquedos caros, queria atenção. Então ele começou a levar o menino no parque, empurrar no balanço, jogar bola, ensinar a andar de bicicleta. Camila assistia de longe, o coração apertado vendo a relação dos dois se construindo tijolo por tijolo. Diego pagou a escola particular para Theo, alugou um apartamento maior para Camila em Pinheiros, depositava R$5.000 todo mês na conta dela. Eu não quero seu dinheiro, ela disse da primeira vez. Não é para você, é para o nosso filho. Deixa eu pelo menos fazer isso. No 6º mês dessa nova rotina, num sábado chuvoso de abril, Diego convidou Camila para jantar enquanto Dona Rosa ficava com Theo. Ela aceitou com o estômago embrulhado de nervosismo.
O restaurante era simples, uma pizzaria na Vila Madalena, nada ostentoso. Diego estava diferente, mais magro, mais humano, com olheiras de quem não dormia direito. Durante o jantar ele não falou de negócios ou dinheiro. Falou da saudade que sentia de Theo durante a semana, de como estava tentando ser um pai melhor, de como estava fazendo terapia para lidar com a culpa. Camila, eu preciso te falar uma coisa, Diego disse segurando a mão dela por cima da mesa. Ela não puxou dessa vez. Naquela noite, há 5 anos, quando tudo aconteceu, eu sei que eu estava bêbado. Eu sei que eu estava sofrendo pela Letícia, mas no fundo, eu sabia que era você. Eu senti algo que não sentia há anos, e isso me apavorou. A confissão saiu crua e honesta. A Letícia era meu passado, e eu achava que trair a memória dela era a pior coisa que eu podia fazer. Mas eu estava errado. A pior coisa foi destruir você. E hoje? Camila perguntou com a voz baixa, o coração batendo descompassado. Hoje eu sei que a Letícia ia querer que eu fosse feliz. Com você, Diego respondeu apertando a mão dela. Você é meu recomeço, Camila. Você é minha redenção. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que vão precisar anos para você confiar em mim de novo. Mas eu estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Porque eu te amo. Eu acho que sempre te amei, desde aqueles cafés que você deixava no escritório sem eu pedir. Camila sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eu também te amei desde sempre, ela confessou. Mas eu tô com medo, Diego. Medo de você mudar de ideia. Medo de você me jogar fora de novo quando cansar. Diego levantou, rodeou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela ali mesmo, no meio da pizzaria, com todo mundo olhando. Eu nunca mais vou te machucar. Eu juro pela vida do nosso filho. E então ele a beijou. Um beijo que tinha 5 anos de espera, de sofrimento, de redenção. 6 meses depois, numa cerimônia simples no cartório com Theo de gravata borboleta segurando as alianças, Diego e Camila se casaram. Dona Rosa chorou feito criança. Jéssica compareceu pedindo desculpas, que Camila aceitou com um abraço apertado. Não teve festa grande, não teve ostentação, apenas as pessoas que realmente importavam. A vida deles se reorganizou. Diego vendeu a mansão dos Jardins, que tinha fantasmas demais, e comprou uma casa menor, mas aconchegante no Alto de Pinheiros. A cena final aconteceu 2 anos depois do casamento. Era um domingo de manhã ensolarado, e a casa estava decorada com desenhos que Theo fazia e pregava na geladeira com ímã. Camila estava grávida de 7 meses da segunda filha, que iam chamar de Laura. Ela estava na cozinha fazendo suco de laranja, quando sentiu 2 braços fortes a abraçarem por trás. As mãos grandes de Diego pousando com carinho na barriga redonda. "Bom dia, meu amor", ele sussurrou no ouvido dela, deixando um beijo no pescoço. "Papai, mãe, vem ver o desenho que eu fiz." Theo gritou da sala com empolgação de criança de 6 anos. Os dois foram até lá de mãos dadas e encontraram o menino segurando um papel cheio de cores, 4 bonecos palito de mãos dadas embaixo de um sol amarelo gigante. "Esse sou eu, esse é você, papai. Essa é a mamãe com a barriga da Laura e esse é o vovô Rosa", ele explicou orgulhoso. Diego pegou o desenho com as mãos tremendo de emoção. "Theo, posso te fazer uma pergunta?", Diego disse, se ajoelhando na altura do filho. O menino acenou que sim. "Você é feliz?" A pergunta saiu carregada de um medo antigo. O medo de ter chegado tarde demais, de não conseguir compensar os 4 anos perdidos. Theo olhou para o pai com aqueles olhos verdes idênticos e soltou a resposta mais simples e devastadora do mundo. "Papai, agora somos família de verdade. Sempre fui feliz com a mamãe, mas agora tá completo." Diego abraçou o filho chorando. Camila se juntou no abraço. E ali, naquela sala cheia de desenhos infantis e cheiro de café fresco, eles eram tudo o que importava. Diego beijou a testa de Camila e sussurrou só para ela ouvir. "Você me ensinou que amor não é sobre merecer, é sobre escolher todos os dias." Camila sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu. "E você me ensinou que sempre existe uma segunda chance para quem realmente muda." Do lado de fora, a chuva começou a cair fina e preguiçosa,
e pela janela dava para ver o arco-íris se formando no céu de São Paulo. Theo correu para a janela. Olha, um arco-íris! A vovó Rosa disse que arco-íris é promessa de dias melhores. E realmente era. Depois de tanta tempestade, finalmente tinha chegado a bonança. A família que nasceu da dor, do erro e da redenção agora era completa, selada não pelo destino ou pelo acaso, mas pela escolha diária de amar, perdoar e recomeçar.